Mas se tem uma justiça que funciona no país, é a justiça eleitoral. Lembrando que quem a gente votar para Senado agora vai ficar 8 anos. O que faz um deputado distrital? Eu estou lá na minha igreja, aí de repente o padre puxa um assunto lá de política. Pode? Meu amigo padre, meu amigo pastor, presta atenção, não faz isso não. Sabe por quê? Porque não pode. Olá pessoal, você está no podcast A Engrenagem no nosso formato eleições. E hoje nós não estamos trazendo um candidato. Hoje nós estamos trazendo um especialista em direito eleitoral e proteção de dados. Eu vou conversar com o doutor Luiz Antônio. Acertei? Eu tava aqui tentando decorar. Especialista em direito eleitoral e proteção de dados. Seu Luiz, posso chamar de seu Luiz? Pode sim, prazer. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter cedido aí o seu tempo e para estar aqui com a gente explicando um pouco sobre o funcionamento das eleições e principalmente o que pode e o que não pode, né? A gente vai chegar... Perfeitamente. Estamos aqui para esclarecer tudo isso aí e sanar todas as dúvidas dos candidatos, dos correligionários, dos coordenadores de campanha e do povo em geral, para que saiba seus direitos, seus deveres e suas obrigações durante todo o período eleitoral, as eleições, como funciona. Estamos aqui para esclarecer e ajudar no que for necessário para se ter um pleito de forma democrática, umas eleições de forma transparente, com lisura e igualdade entre os candidatos e o direito de concorrência. Maravilha, coisa boa. E a gente vai começar então, seu Luiz, com uma pergunta que eu sempre faço aqui com os candidatos, que é o seguinte: o que faz um deputado distrital? Né? A gente tem acolhido aqui deputado distrital, deputado estadual, deputado federal, né? Senador, né, candidatos, e eu sempre faço essa pergunta, né, e agora, diante de um especialista, eu queria ter a resposta correta, né, porque cada um responde de uma forma diferente. O que faz, no caso aqui de Brasília, um deputado distrital, o que faz um deputado federal, um senador, e a gente chega no presidente também? Uma interessante pergunta, Marcos. O deputado, cada membro, cada agente público tem sua competência e sua alçada, né, de responsabilidade. Antes de tudo, quero esclarecer que a política é um sacerdócio, não é um emprego, não é um encargo, é uma responsabilidade, porque todo o poder se emana do povo. Certo. E em nome do povo deverá ser exercido por aqueles escolhidos de forma limpa, democrática pelos eleitores, né? E assim, o deputado distrital, que é o deputado que é o mesmo assemelhante ao deputado federal, estadual, certo, né? Ele tem a responsabilidade dentro do âmbito de competência para elaborar normas de competência restrita ao Estado, ao Distrito Federal, né, de sua plena competência, tem a obrigação e o dever de fiscalizar o poder executivo, né? O papel dele geralmente, em via de regra, é legislar, né? No caso, fazer sua legislatura de forma de fiscalizar tanto o trabalho do poder executivo, como também do funcionamento dos órgãos públicos, que tem um papel que é fiscalizar no sentido de elaborar leis, no sentido de melhorar a educação, a saúde, o meio ambiente, dentro do seu âmbito regional. Já o deputado federal, ele já legisla no poder, no âmbito da União Nacional, né? Ele fiscaliza, seu papel é de fiscalizar acima, então, tanto ele fiscaliza o poder executivo, o presidente da República, como também fiscaliza o estadual, o distrital, os poderes dele é maior, né? A elaboração das leis são de competência nacional, não se restringe ao âmbito estadual
estadual ou distrital. Então, assim, do mesmo jeito, ele fiscaliza os órgãos públicos, tem poder de decisão, poder de atuação, de forma de buscar o bem-estar e zelar pela coisa pública, né? Ele tem esse é o principal papel do poder legislativo, que é o deputado distrital, o deputado federal, e em contrapartida tem o poder executivo, né? O poder executivo é aquele que gere todo um país no tocante ao presidente da República e também no tocante ao governador, né? Que toma conta do estado ou do Distrito Federal. Ele é quem sanciona as leis, certo. Ele é quem cumpre o papel, ele é quem nomeia o secretariado, como o presidente nomeia os ministros. Então, assim, o papel é de suma importância. Cada pessoa, cada agente público se complementam em busca de um bem melhor, que é o bem-estar da coletividade. Então, se hoje um candidato chega para um cidadão e fala, eu vou trazer escola para cá. Aqui no PSOL, por exemplo, eu vou trazer escola para o PSOL. E ele é candidato a deputado distrital. Ele tem esse poder? Tem sim. O papel dele, né? Ele apresenta projetos de leis, apresenta as emendas, no caso, o deputado distrital, o deputado estadual, ele representa a emenda à própria Constituição estadual, no caso do DF, a própria lei orgânica do Distrito, né? Federal, né? Do mesmo jeito, ele apresenta leis de natureza federal, alterações, modificações, tratando-se de deputado federal. Isso. Como também pode ser criado também pelo próprio Poder Executivo, tanto no âmbito de acordo com sua competência, o deputado federal, como já dito aqui, a competência dele é de nível nacional, o deputado distrital ou estadual, seu âmbito geralmente é de nível estadual, tem na própria Constituição, tem os limites, tem as normas que é de competência, que as leis que podem ser criadas, que é de competência estadual, como também é distrital, como também as normas que diz que é de âmbito, que é exclusivamente de âmbito de natureza nacional. Então, o distrital vai olhar para o DGF, para o Distrito Federal, fazendo parte ali da Câmara Legislativa, e ele vai criar leis para que sejam cumpridas dentro do Distrito Federal. Dentro do Distrito Federal. Como ele vai criar, como ele vai... Outros companheiros de Câmara Legislativa, né? Ele tem o direito de fiscalizar, de dar o voto ou a favor, ou contrário, como também impor alterações naquela norma que foi apresentada, né? Representar, como também criar normas que venham prevalecer a população no tocante à saúde, à educação, trabalho, tudo isso que possa ver. Agora, o deputado distrital estadual, a atuação dele é de nível regional, como já dito anteriormente. Ele tem toda a competência, ele representa todos os poderes, eles são independentes e devem atuar de forma harmônica, tanto o poder legislativo como o poder executivo, em consonância também com o poder judiciário. Aí o deputado federal vai também propor leis, também vai fiscalizar, mas isso já no âmbito nacional. Nacional, justamente. Okay. O deputado federal, né, o senador... Elas não se misturam. Não se mistura. Cada um tem o próprio limite, tem na própria Constituição dizendo que vai ser de competência de nível municipal, certo, de nível estadual, né, e de nível federal. Aqui o municipal a gente não tem. Seria o vereador. Perfeitamente. O municipal seria nas cidades, né, nos estados que tem cidade, né, o vereador tem um limite daquelas normas de âmbito municipal, que certo, tem aquelas que foram formadas nas câmaras legislativas municipais. Então, sua atuação é dentro do município, né? E já o poder legislativo estadual, distrital, é dentro do próprio exercido geralmente na capital, né? Onde tem a Câmara, onde exerce o poder executivo. A Câmara Estadual. E a federal
como todos nós sabemos, é em Brasília, né? Perfeito. Que é a capital do país, onde fica centralizado o Senado Federal, a própria a Câmara Legislativa Federal, e onde fica também a Presidência da República, onde todos os poderes são, e geralmente são emanadas as normas de natureza da União e natureza nacional. Maravilha. E o senador, onde é que entra nessa história? O senador, né? O senador, geralmente, o cargo é exercido, alternado, são escolha de dois, geralmente são 2 senadores, né? Para um mandato de 8 anos. 8 anos, né? No caso, e agora, atualmente, a gente vai escolher um senador para o Distrito Federal, como em todos os estados, né? Certo. Ele vem justamente, a atuação dele também é de nível nacional. Ele também, da mesma forma que do poder legislativo, do deputado federal, ele também atua de nível, criando leis, fiscalizando o poder executivo, fiscalizando os ministérios, fiscalizando os órgãos da administração pública de nível nacional. Ele tem uma grande atuação e uma grande importância perante a sociedade. Mas por que existe deputado e senador? Porque o deputado, interessante pergunta, o deputado e o senador, como é composto o nosso poder, né? O nosso poder é composto de o poder executivo e também majoritário o Senado, que compõe, né? E também o poder legislativo, que é formado pelos os deputados federais. Eles se completam e buscam o bem comum e o interesse maior, que é formalizar normas com o objetivo de satisfazer os anseios e as necessidades da sociedade. Certo. Então a gente chegou já no Senado. Então a gente vai votar agora em Brasília para deputado distrital, a gente vai votar para deputado federal e para senador. Lembrando que quem a gente votar para Senado agora vai ficar 8 anos. Perfeitamente. O mandato de senador são 8 anos, que diferencia dos demais mandatos, são 4 anos, né? Nós temos aqui em Brasília, nós só temos eleições de 4 e 4 anos, e temos intercalados as eleições municipais. Daqui a 2 anos temos eleições municipais para prefeito e para vereadores, né? Nós vamos agora escolher, nós já temos no poder aqui no tocante ao Distrito Federal, temos o senador Isalci Lucas e temos a senadora Leila do Vôlei, né? Temos esses 2 senadores, e agora vai sair, no caso aqui, como o senador Regufe não vai sair candidato, né? Por questão interna partidária, certo, por questão de cunho pessoal. Agora nós vamos escolher um senador, ou seja, o senador, ele ele tem a escolha dele é igual ao majoritário, assim, pela questão do mais votado, né? Certo. Quem obter a maioria, certo, tá entendendo? No caso aí o que foi eleito vai exercer um mandato por 8 anos, né? Depois nas próximas eleições daqui a 4 anos nós vamos eleger mais 2 senadores que vão ser substituídos ou vão ser permanecidos os que já estão presentes. É assim que funciona essa votação majoritária de senador. Então, dessa vez a gente vai eleger um, e aí esse um vai por 8 anos. Só que daqui a 4 anos, os 2 que estão lá acaba o mandato. Perfeitamente. E aí a gente elege mais 2. E aí fica 2, 1. Isso, 2, sempre 1. É assim alternado. É aquela questão em cima disso. A votação majoritária, né? O senador, geralmente o partido, ou a federação, ou a coligação apresenta um candidato a senador, né? E esse candidato a senador vai ser submetido ao crivo social, eleitoral, certo, para ser escolhido, né? E assim, no caso, sendo escolhido, essa pessoa vai ser empossada, esse pretenso candidato, e assim, respeitando a escolha, né, democrática e a ordem pública
de essa pessoa vir a suceder e exercer seu cargo pelo período de 8 anos. Por que que a gente coloca a culpa de tudo que acontece no presidente? Boa pergunta. Assim, o complemento, né? Geralmente, eu acho assim, subjetivamente, a figura do presidente, do governador, né? O governador pela União, da questão do governador distrital federal, essa pessoa que se mais apresenta, e assim, ele é quem pela sociedade é quem governa em via de regra, mas Certo. o governo não se restringe ao presidente. Muitas vezes a responsabilidade da Câmara, né, a Câmara, do Senado, é de suma importância, até porque eles têm um poder de quando alguém faz um mandato mal sucedido, tem um poder de retirar, de impeachment, de fiscalizar, de entrar na esfera judicial com alguma ação. Então, assim, a responsabilidade de uma gestão política não é só do presidente. Isso é comum, cada pessoa que foi escolhida pelo povo, pelo eleitor, tem uma sua parcela de contribuição e de responsabilidade sobre um mandato de um determinado candidato do Poder Executivo, de um gestor do Poder Executivo. Então, é importante a gente saber que votando para presidente e votando para o Senado e para a Câmara Federal, eu tenho... o nível de importância é o mesmo. Porque todos eles vão fazer o trabalho ali. Todos eles se completam com o seu trabalho, cada um tem uma parcela de uma função dentro do mecanismo da gestão política, né? Isso aí que tem que ter. Por exemplo, o senador ele tem 2 suplentes. Certo. O governador, o presidente, ele tem um vice-presidente, né? Então, assim, como também os deputados que possivelmente possam vir a ser cassados por um abuso de poder, por alguma questão, ou por algum ato de improbidade cometido durante sua gestão, tem os suplentes que ficam. Então, tem que ser respeitado essa suplência, porque essas pessoas os maus políticos devem ser substituídos no caso de qualquer infração à Constituição, qualquer ato contra a moralidade pública, contra a transparência, o princípio de igualdade, contra a Constituição. Esses políticos devem ser afastados, obedecendo o critério do livre, do contraditório e da ampla defesa, que chegando a uma decisão judicial, até uma decisão legislativa, como aconteceu com o impeachment de alguns, que aconteceu no caso da ex-presidente Dilma, que foi cassado, não foi por uma decisão judicial, e sim por uma decisão da própria Câmara, que decidiu no tocante por maioria absoluta, no tocante ao afastamento dela, como aconteceu com vários casos aqui no próprio Distrito Federal, caso prático que aconteceu anteriormente com o governador Arruda e outros políticos aí, outros deputados recentemente que foram cassados por infringir as normas previstas na lei orgânica, previstas na Constituição Estadual, e assim foram punidos com a cassação de seus mandatos, como também foi gerada uma inegibilidade, que geralmente é por 8 anos, que essas pessoas, além de ter perdido seu mandato, essas pessoas tornam-se inelegíveis em razão de não estão aptos para exercer um cargo de natureza pública, que tem que ter muito zelo para a questão hoje a própria lei, a Lei Complementar 64/90, que trata da lei de inegibilidade, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2015, que é a lei da ficha limpa. Então, qualquer candidato, para sair candidato, ou tem que manter compostura, lisura, moralidade, para que possa ser digno de exercer um cargo de natureza pública. Perfeito. Então, vamos lá. O deputado assumiu, foi eleito, assumiu lá no dia 1º, né? Dia 1º de janeiro que eles assumem, é isso? Perfeito. Tendo assumido dia 1º, ele vai exercer lá a atividade e, por algum motivo, ele foi afastado.
quem assume no lugar dele? O suplente. Justamente, é o suplente que está lá, né? Ele recebe a função de suplente. O suplente também, ele o suplente geralmente ele é diplomado também, embora ele não assuma, ele é diplomado. Então, a gente está votando no suplente agora também. Então é importante saber quem é o suplente. A gente vai votar. Vários vai preencher as cadeiras, né? As cadeiras ali, pela questão de tudo isso, vai preencher as cadeiras. Vai ter aqueles suplentes, aquelas pessoas que não adquiriram aquele número de votos como vitorioso para exercer o cargo público, então ele fica na suplência. Se houver qualquer fato que diga respeito não só ao mandato que ele possa infringir, como também muitos candidatos, que ocorre na prática, muitos candidatos são eleitos, mas respondem a processos, né, a processos judiciais. Perfeito. Geralmente esses processos são uma ação de investigação judicial eleitoral, né? Os processos de natureza eleitoral, eles devem prevalecer, pelo menos permanecer na tramitação desde o início final até a sua última instância, que é o TSE, o Supremo Tribunal Federal, no máximo de 1 ano, né? Porque assim, se passasse anteriormente e não tinha um espaço de tempo, muitas vezes o candidato que era eleito, mas que infringiu as normas da legislação eleitoral, né? Principalmente a lei das eleições, a lei 9.504/97, que infringiu e foi submetido assim a uma ação de investigação judicial eleitoral, que submete a uma cassação do registro, uma diplomação, até mesmo um mandato. Esses processos ultrapassava todo o mandato. Então, no momento que essas pessoas foram julgadas procedentes, já não tinha nem mandato. Não tinha perecido o objeto, então não tinha nenhuma eficácia e nenhuma credibilidade no tocante à aplicação das normas eleitoral. Perfeito. Então, assim, hoje houve várias alterações. As normas eleitorais são normas que se alteram a cada ano ímpar, né? Porque para uma norma entrar em vigor, ela de acordo com o artigo 16 da Constituição Federal, para surtir efeito perante uma eleição, que altera o processo eleitoral, tem que ser o princípio da anuidade. Então, essas normas têm que se valer 1 ano antes. Assim, para as eleições de 2022, houve várias alterações, várias normas, e as principais normas da própria legislação eleitoral está prevista na Constituição Federal, na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, a Lei dos Partidos Políticos, que é a Lei 9.066 de 95, como a lei complementar, como já dito aqui, a lei complementar 64 de 90, que foi alterada pela lei complementar 135 de 2015, que chama-se a Lei da Ficha Limpa, que foi um ato de natureza social, onde a sociedade clamava por políticos de forma de vida, uma vida pregressa, sem máculas, de forma que não possa pôr em dúvida sua credibilidade, sua capacidade de gerir o dinheiro público. E não era assim antes. Antes da ficha limpa, qualquer cidadão, mesmo tendo sido condenado por corrupção, também poderia participar. Participava, era assim, era uma descrença anteriormente. As próprias eleições gerava muita questão dos currais eleitorais, do voto cabresto, da compra de voto. E hoje, assim, nós temos hoje leis severas, leis que hoje um candidato, para fazer uma campanha eleitoral, ele tem que obedecer diversas normas, senão ele ganha, mas acaba não leva. Hoje houve diversas cassações de mandatos. Hoje é costumeiro dessas cidades, né, nessas cidades da campanha que houve ultimamente de 2018 para presidente, para prefeito, né? A Câmara Legislativa geralmente tinha a questão da candidatura laranja, que colocava mulheres para compor o número de vagas que era necessário. E assim, essas mulheres não fazia campanha, não recebia valores, repassava até para o próprio poder executivo, né? Para o próprio o majoritário, o candidato majoritário. Então, assim, diversas câmaras, diversos estados criou hoje assim uma jurisprudência, uma súmula que assim essas candidaturas laranja
hoje é repugnada pela própria TSE, assim, tem várias câmaras que cassaram os mandatos de diversos vereadores. Então, assim, hoje eu tive uma reunião ultimamente junto ao TSE e assim, os próprios ministros batiam nessa tecla, assim, que a fiscalização é total no tocante às candidaturas laranja. Tem que ser respeitado no mínimo 30% para qualquer um dos sexos. Geralmente, assim, baseado na candidatura feminina, né? Hoje nós temos menos mulheres na política, inclusive hoje. Pela lógica vigente, a própria resolução, a resolução em TSE procura promover essas candidaturas de negros, jovens e mulheres para que vão participar na política, tá entendendo? Em cima disso, mas a participação das mulheres ainda é pequena, então é uma forma de incentivo. O próprio Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que foi criado no ano de 2017, que passou a prevalecer, né, o financiamento público, né, o fundo eleitoral, ou seja, que a própria justiça, o próprio poder busca que os financiamentos seja dos candidatos seja de natureza pública. Hoje, assim, forma de excluir o financiamento privado, porque acaba ganhando as pessoas que tinham maior poder aquisitivo financeiro. Hoje, assim, isso foi excluído por uma ADIM, uma ação direta de constitucionalidade, né, pelo próprio TSE, que julgou, do próprio Supremo Tribunal Federal, baseado numa resolução do TSE que proibiu a doação de pessoas jurídicas, né? Geralmente os candidatos faziam parcerias, né, ilegais com os próprios dono de empresa que financiava totalmente uma campanha. Hoje nós temos limite de gasto de campanha. Hoje nós temos uma prestação de conta que tem que ser prestada. A prestação de conta tem que ser 2 vezes e tem tudo que for arrecadado tem que ser identificado, tudo que for gastado tem que ser comunicado. Tá? Nós temos que prestar conta 2 vezes durante a campanha. Até o dia 8 de setembro tem que ser prestada a conta do dia 9 até o dia 14 perante a Justiça Eleitoral, e todos os valores que foram arrecadados, foram gastados, tá a olhos vistos lá no próprio site do TSE ou do TRE, para o próprio eleitor fiscalizar, saber quem está financiando a campanha de cada candidato, quanto ele está gastando e com o que ele está gastando. Então, assim, isso aí deu uma transparência nas campanhas eleitorais, deu uma credibilidade, como também o próprio candidato tem que prestar contas finais 30 dias depois do fim da data das eleições, tem que prestar contas sob pena, se não prestarem, ter problema, né? Pode caracterizar sua falta de quitação eleitoral, que constitui uma condição de inegibilidade, com a falta de condições de elegibilidade, que tem que ter a quitação eleitoral, o que impede de ser candidato, o que acontece com muitos candidatos que terminam a campanha política pelo fato de não ter sido eleito, deixam de prestar conta, e depois, quando vai prestar conta, ele tá impedido, durante aquela legislatura daqueles 4 anos, impedido de sair e ser candidato, o que acontece na prática. Então, assim, tem uma fiscalização total, que vai desde a propaganda que começou a propaganda eleitoral começou no dia 16, né? 16 desse mês, 16 de agosto, que até a prestação de conta, condutas vedadas aos agentes públicos, eu estou dizendo, não pode usar servidores públicos para trabalhar em campanha durante o período de que deveria estar trabalhando. Então, assim, tudo isso pode gerar uma pena de multa, uma pena de cassação de registro, uma pena de cassação de diploma, até o próprio perca do mandato, o que acontece constantemente em todo o Brasil, na prática cotidiana das campanhas eleitorais. Muitas vezes o candidato ganha e acaba não levando, porque facilmente é fácil de os candidatos que infringem, que não têm conhecimento da legislação, não está assessorado por um advogado especialista na área eleitoral, até porque os prazos na Justiça Eleitoral são
curtos. A Justiça Eleitoral, ela funciona a partir do momento do pedido de registro, ela funciona sábado, domingo e feriados. Certo. Os prazos não se interrompem. A Justiça Eleitoral funciona de 10 horas da manhã até às 19 horas. Então, assim, é muito sério. A própria população, o próprio eleitor tem um canal chamado Pardal, do próprio TSE, do TRE. Ele tem como denunciar as propagandas que estão irregular, né? O que aconteceu recentemente... Esse Pardal é um canal onde a população pode fazer denúncias. A população pode fazer denúncia. O que não se admite é a denúncia anônima. É um e-mail? Um site? É um site que você vai lá, você preenche lá, coloca o nome do seu CPF, o seu nome certo. lá e vai dizer o que é que está irregular. Então, assim, a própria Justiça Eleitoral, no caso do Distrito Federal, ele tem uma comissão, né? São 3 juízes e mais vários funcionários que atuam só na área de propaganda eleitoral irregular, né? A propaganda hoje tem um limite, tem um horário. Certo. Hoje, assim, recentemente aconteceu um caso, né? Eu estava até observando, salvo engano, foi no sábado, na Vila Planalto. Um determinado candidato estava lá no carro de som, fazendo a manifestação do carro de som. Aí até surgiu assim, essa propaganda era regular, que está fazendo essa propaganda é irregular, pelo fato carro de som, né, mini trio, que no carro o trio elétrico é proibido, o trio elétrico só é usado só para a questão da sonorização de reuniões e comícios. Então, né? Se eu pegar um jingle e colocar num carro de som e sair andando pela cidade, isso não posso? Não pode. O carro de som, né, só pode ser usado, o carro de som e o mini trio só pode, tem até o limite, né, o limite de som é 80 decibéis, medido a 7 metros de distância. Mas o que a gente vê é jingle andando na rua. Justamente, só pode ser usado o carro de som e o mini trio para caminhada, carreata e passeata. Não tem essa questão de estar lá com locutor, falando. Tá. Então, se ele estiver lá parado... Assim, nem tá rodando o carro de som. Tem que ter aquela questão, tem que ser ou para caminhar, se for uma caminhada, uma passeata ou uma carreata, que você deve comunicar com antecedência mínima de 24 horas à polícia militar para que ele dê a segurança no tocante ao tráfego, né? No tocante ao serviço público que possa vir atrapalhar e contra outras pessoas que queira usar o mesmo local naquele horário e dia. A via pública, né? Mas não pode estar fazendo a campanha. Pão de queijo aqui. A campanha política, pegar um carro de som, sair rodando, passando música pela rua. Isso aí é proibido, só no caso. Então, vamos lá, só para deixar claro. O que a gente vê é aquele caminhão grande com as mulheres em cima, com bandeira. É o café? Vai trocar o café aqui, meu produtor querido. O café tá aqui, moço. Tem mais copinho aí, não? Tá bom. Olha só. Pode falar. O caminhão descendo, aquelas mulheres carregando bandeira, aí todo mundo andando, e uns carros atrás com bandeira. Isso é uma carreata. Isso é uma carreata. Isso Aparentemente pode. É uma carreata. Mas essa carreata tem que ser comunicada com antecedência mínima de 24 horas à polícia militar. Certo. Para que ela tenha conhecimento que vai ser realizado pelas ruas, pelas avenidas, pelaquela localidade, para que outro candidato que queira usar aquele mesmo local, esteja ciente, algum tipo de propaganda, ele não pode. Então, para garantir o direito de prioridade daquele candidato. Entendi. Agora, outra situação. O cabra pega o aparelho de som dele, ou sei lá, as caixas de som, coloca ali na frente da casa dele e põe pra tocar a musiquinha dele, o jingle, e fica tocando o dia inteiro. Isso pode? Justamente. Boa pergunta no tocante à propaganda em bens privados, né? Sim. Antigamente, a propaganda em bem privado, segundo o artigo 37 da lei 9.704 e 97, chama-se a Lei das Eleições, ela sancionava a propaganda em bens particulares. Certo. Né? Aí, no caso, é sancionado. Obrigado. Hoje de acordo com uma súmula que algumas decisões do TSE, do
Tribunal Superior Eleitoral, é a súmula 48, ela hoje não prevê mais nenhuma pena de multa, né, que antigamente que ia de 2.000 até 8.000 essa pena de multa. Certo. Hoje não prevê mais nenhuma pena de multa, né, para propaganda em bens particulares. Então, assim, se eu estou fazendo uma propaganda irregular, se eu estou fazendo, no caso, o carro de som está causando poluição sonora, está perturbando o vizinho, alguma coisa, o que a Justiça Eleitoral pode fazer é mandar retirar. Se no caso, se o particular, né, ele não retirar, pode gerar uma questão de um crime por desobediência, uma determinação judicial, mas não uma pena no de âmbito multa. eleitoral. Não uma pena de multa, no âmbito eleitoral, perfeitamente. Certo. Hoje, assim, a propaganda em bens particulares, o que pode ser feito em bens particulares. Em via de regra, legalmente, assim, colocar um adesivo, né, os adesivos, aqueles adesivos que no carro. não pode, o adesivo não pode ultrapassar 0,5 metro quadrado, né, para o candidato, estou falando tocante ao candidato, 0,5 metro quadrado, certo. né, o adesivo, né, que pode ser colocado em automóvel, em caminhão, em motocicleta. Então, aquele que a gente via na frente do carro aqui, no capô. E bicicleta. Não posso mais fazer. Com exceção, perfeitamente, com exceção vou chegar lá. Com exceção na questão do tamanho, o micro furado, né? O que pode ser colocado no tamanho do para-brisa traseiro aí, do automóvel. Certo. Isso pode ser colocado. Agora, se você pegar 4 ou 3 adesivos do tamanho de 1.000 metros quadrados, mesmo obedecendo aí, vai criar-se segundo a própria legislação eleitoral, as resoluções que veja e as próprias decisões, né, cria uma justa posição. Você botou 4 adesivos, tem uma noção de outdoor. Certo. Um outdoor, uma visualização única, né? 4 outdoor, então ultrapassa aqueles 4, embora seja pequeno, mas dá uma visão ímpar. Então isso aí é proibido, né? Se, por exemplo, se o candidato fizer isso, ele pode submeter a uma pena de multa que vai de 2.000 até 8.000 reais. Né? No caso, que é uma justa posição. A propaganda em outdoor, há um bom tempo já foi retirada, é proibido o outdoor físico ou eletrônico, né? Não pode ser feito a propaganda por faixa, por pichação, por escrita. Mas a gente tinha, até o dia 15, alguns candidatos que estavam em alguns outdoors, divulgando algum produto e serviço dele próprio. Por exemplo, um comunicador estava lá no outdoor, a gente sabia que ele ia sair porque ele era pré-candidato, mas ele estava lá no outdoor fazendo um comercial para o programa dele. Até aí tudo bem, foi até o dia 15, é isso? A partir do dia 16, não pode mais. Nesse momento aí, nós estamos falando, antes da propaganda, existem vários tipos de propaganda. Nós estamos vivenciando a propaganda eleitoral. Perfeito. Nós passamos por uma propaganda no início do ano, uma propaganda extemporânea, né? A propaganda antecipada permitida, né? Algumas coisas que você poderia divulgar a sua candidatura, como divulgar suas qualificações pessoais, o que proibia na propaganda extemporânea, que começa no ano das eleições, certo, que vai até 15 dias antes das convenções. Aí você podia divulgar, só o que proíbe é o pedido explícito de voto, né? No tocante ao caso prático que você falou aí, isso aí já foi submetido a decisões do TSE, o próprio TSE chegou a decisões aí, que essas pessoas propagando mediante outdoor, dizendo, saudando pelo Dia dos Pais, todo mundo sabe que a intenção ali é se promover uma autopromoção, uma publicidade, né? O próprio TSE já se posicionou sobre diversos casos que foi levado ao seu julgamento, né? No caso aí, ele se posicionou que no caso de propaganda extemporânea, isso caracterizava assim, apenas uma autopromoção, né? Segundo o entendimento e a jurisprudência do TSE, então assim, não está suscetível à pena de multa. Certo. Tá entendendo? Nessa linha a propaganda. E temos também a propaganda também intrapartidária. A intrapartidária é aquela feita entre os convencionais, entre os filiados partidários. Certo. São 15 dias que antecede a data que ficou designada para as convenções. São a propaganda intrapartidária, né? Que é feita entre os convencionais, nas proximidades
do local onde ia ser realizada a convenção. Geralmente, a própria lei cita que pode ser feito placas, pode ser feito algumas coisas, mas no momento que termina a convenção tem que ser retirada. Então, essa propaganda anterior aí é para que as convenções possam eleger quem será o candidato. Então, nisso pode haver... Porque qualquer filiado partidário, né, um dos requisitos é ter a filiação partidária, é o teu domicílio eleitoral de 6 meses, a filiação partidária de 6 meses. Certo. Ele vai ser submetido à convenção, o objetivo da convenção é ser escolhido pelo partido, ou pela a coligação, pela federação, de seu nome, que vários candidatos, vários pretensos candidatos, né, são chamados pré-candidatos, né, eles vão submeter ao crivo do partido, obedecendo às normas da própria lei das eleições, como também o regimento interno de cada partido, né, para ser escolhidos seus candidatos. Ah, isso é importante, então. Nosso internauta aqui que quer se candidatar nas próximas eleições. Imaginar que ali tem alguém, eu quero me candidatar. Então, para ele se candidatar, ele precisa estar vinculado a um partido. Perfeitamente. Não existe no Brasil a candidatura avulsa, né? Solta e independente. Não existe isso no Brasil, embora haja uma ação direta de inconstitucionalidade no tocante a isso, com o objetivo de ser criado, né? Embora já exista até parecer favorável, mas essa ação ainda vai correr muita tramitação aí, tá? Certo. Inclusive, tramita junto ao Supremo Tribunal Federal, né? Eu, assim, geraria um grande problema se for admitido, né? No tocante à candidatura avulsa, que vai gerar muito problema. E, assim, mas ultimamente o que a lei vigente diz, que qualquer pessoa que tem que ser quer submeter a uma candidatura, ela tem que estar filiada pelo menos 6 meses a um partido. Certo. Né? Então ele tem que se filiar pelo menos 6 meses. 6 meses, ter o domicílio eleitoral, né? O domicílio eleitoral, que não tem nada a ver com o domicílio civil. O domicílio eleitoral é você ter um vínculo de afinidade. Eu posso morar em outro estado, mas eu tenho um emprego aqui, ou eu ter parente, eu já ter trabalhado, é tipo um vínculo afetivo. Mas o domicílio eleitoral não é onde está registrado o título para votar? Não é isso? Não, você tem que ter... O domicílio eleitoral é onde, justamente, você tem um domicílio eleitoral onde você vai tirar seu título. Por exemplo, você vai ser aceito. Isso é o domicílio eleitoral. Você vai retirar seu título lá, aí aquela questão, a própria Justiça Eleitoral vai dizer, realmente, se no momento que você pede o requerimento do domicílio eleitoral seu, eu quero aqui, a Justiça vai certificar se realmente você tem algum vínculo, né? De afinidade, afinidade, né? No caso do Moro, por exemplo, ele tentou concorrer por São Paulo, mas ele foi bloqueado por conta disso. Perfeitamente, que não foi comprovado o vínculo que ele tem com aquele estado. Por exemplo, eu sou paraibano, sou de Campina Grande. Minha família é política lá, meus pais moram lá, mas eu moro aqui em Brasília há 17 anos. Aí você pergunta, você poderia, doutor Luiz Antônio, ser candidato na Paraíba? Não tem nenhum impedimento, porque eu tenho um vínculo, eu tenho família, eu tenho um vínculo político, afetividade, assim, eu trabalho em Brasília, não tenho nenhuma afinidade. Agora eu tenho que ter alguma razão, posso até a justiça vir questionar, porque você veio sair candidato aqui, você mora em Brasília. Certo. Mas eu tenho como justificar que minhas raízes familiar mora lá, minhas raízes políticas, tudo isso aí, tá entendendo? Essa comprovação. Então não é só uma questão de endereço, não é, justamente, como o próprio, a lei civil pensa que liga assim, o que é domicílio? Domicílio é onde você reside, onde tem sua residência, ou tem com ânimo definitivo. Mas não é já o domicílio no conceito de direito eleitoral, como você tem um vínculo de afetividade, de residência ou de afetividade àquela região. Certo. Eu queria só voltar naquele assunto do suplente, só para deixar claro. O suplente, ele não... Voltando demais, na verdade, né? Não tem problema. O suplente, ele não está vinculado ao candidato. Por exemplo, eu vou votar agora no fulano de tal. E ele já tem um suplente dele, que eu estou elegendo também junto? Ou o suplente quem ganhou menos votos, mas quase chegou? Olha, é assim, a questão do suplente, na majoritária,
O governador, citando um exemplo, é assim, ele foi eleito, ele é eleito com seu vice. A candidatura do vice está vinculado ao majoritário, o presidente, ou o governador, ou o prefeito, ele está vinculado. Se acontecer qualquer coisa que venha cair, o outro também cai no mesmo barco, né? Do mesmo barco. Não, ele assume. Não, no caso aí, dependendo do que for. Se for, por exemplo, uma infração de natureza eleitoral, por exemplo, uma ação de impugnação da candidatura toda. De registro de candidatura, certo. Tá entendendo? Ou uma ação de investigação judicial eleitoral. Se for, no caso, ele caça a chapa. Certo. A chapa. Aí seja, cai todo mundo. Todo mundo cai. Uhum. Aí é bom a sua pergunta no sentido aí, diz assim, se for algum ato de natureza durante o mandato que não está ligado a uma infração de natureza eleitoral. Certo. Tá entendendo? E no caso aí, justamente existe o vice, né? O vice, ele substitui, por exemplo, ele praticou um ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário público, certo. Né? Um ato doloso de improbidade. No caso aí, se ele for julgado pelo poder legislativo ou pelo poder judiciário, no caso ele transitou, decisão de segunda instância ou transitou em julgado, então quem substitui é o vice. No caso de uma infração de natureza eleitoral, né, de uma ação de natureza eleitoral, caça o registro. No momento que caça o registro dele, quem entra é o segundo colocado. Caça tanto do majoritário como do seu vice. Então vai assumir o segundo colocado ou conjuntamente com o seu vice. Perfeito. Tá entendendo? No caso do senador, o senador tem dois suplentes. São dois suplentes. Né? O senador tem primeiro e segundo suplente. E ele tá colado no caboclo ali? Tá colado. Ele, assim, o vice, o suplente, eles estão vinculados ali à candidatura dele. Até porque não é uma candidatura que nem tanto. Eles não podem, geralmente, eles não abrem conta para arrecadar, gastar campanha. Ele, assim, é uma candidatura única, tá entendendo? Em cima disso aí. Só no caso, como foi frisado anteriormente, no caso, se houver algum ato referente ao próprio mandato, aí assume o primeiro suplente. E no caso do impedimento do primeiro suplente, assume o segundo suplente. Vamos imaginar aqui uma situação que nunca aconteceu no país. De repente, eu pego um cidadão muito popular, um artista, e digo para esse artista, vem cá concorrer pelo meu partido. Né? Vamos imaginar que seja um palhaço, alguma coisa assim, que talvez aconteça algum dia. Aí, esse cidadão que eu estou colocando para concorrer pelo meu partido é eleito. Ok. Só que eu entro como suplente dele, eu falo assim, eu vou te proporcionar a sua candidatura, mas eu sou o seu suplente, eu vou ficar vinculado ao seu mandato. Ok. Se por algum outro motivo qualquer, esse que foi eleito sair ou renunciar, esse suplente sobe. Perfeitamente. O suplente. A suplência não é escolhida pelo candidato. A suplência é escolhida pela questão da apuração de votos, que vai a própria Justiça Eleitoral, quando vai fazer, ele vai diplomar, além de diplomar os eleitos, diploma os suplentes mais próximos, tá entendendo? Então é aquele que não chegou. Assim, não é isso aqui, é aquela questão assim, se houver, de repente, o candidato que está na suplência, ou ele vou renunciar, como acontece na prática, muitas vezes o cara o candidato a governador, a presidente, aí vê o cara tá ali, ficou na primeira suplência, aí chama aquele candidato que está eleito, que deveria assumir o cargo, perfeito, né? Aí chama ele para exercer um cargo público, um cargo numa administração, um cargo no ministério, tá vendo? Ser ministro, alguma coisa assim. Então, consequentemente, vai aquele suplente subir lá. Ou seja, tá entendendo? Em cima disso, temporariamente, até que se depois ele puder voltar, ele vai só se afastar para exercer um cargo público. No caso, se ele voltar, ele volta para o cargo dele. Agora, se houver uma renúncia, aí ele não pode voltar depois. Suplente permanece. O suplente permanece. Ou seja, é possível que um suplente de uma federação assuma
o cargo de um eleito de outra federação? Pode. Pode sim, é de acordo com a suplência lá, que é a suplência com a ordem, né? Isso aí vai ver quem está na primeiro suplência. Suplente, segundo suplente. Primeiro suplente. Aquele primeiro suplente é suplente de todos os deputados. Todos os deputados. Quem sair, puf, ele entrou. Perfeitamente. Olha só, que coisa. Mas é assim, a nossa legislação funciona aí, né, dessa forma. E assim, o que ocorre muito na prática, né, assim, geralmente essas pessoas os mandatos são cassados, mas por infração de natureza eleitoral. Geralmente, certo, quando é uma ação de improbidade, alguma coisa referente ao próprio exercício do mandato, um roubo, o que pode ocorrer, geralmente esses processos na prática que tem a tramitação de um processo comum, de forma ordinária, sim, demorada, onde é respeitado o contraditório, a ampla defesa, sim, todos os recursos inerentes, esses processos demoram mais, embora no final haja uma condenação, um processo de natureza civil, né, um ressarcimento ao erário público, uma inexigibilidade, a cassação dos direitos políticos, né? E assim, pode gerar, mas geralmente demora tanto que até extrapola na prática o prazo do próprio mandato. Já na legislação eleitoral ela é mais eficiente, como falei anteriormente, os processos eleitorais têm que ser julgados até a última instância no máximo de 1 ano. A própria legislação, sob pena até do próprio juiz ou o ministro ou desembargador sofrer punições, né? Até porque assim, no momento que ele demora no julgamento de um processo, ele pode sofrer sanção no tocante à progressão de alguma promoção dele, né? E até porque pode ser até penalizado com pena de multa, né? Então tem que ser sério. O processo da Justiça Eleitoral ele tem celeridade, prioridade sobre os demais processos, salvo o mandato de segurança, né? E habeas corpus, que tem preferência. Então a Justiça Eleitoral, o prazo máximo o único prazo longo que tem são de 5 dias para impugnar um registro de uma candidatura, 7 dias para contestar, e a questão, assim, o recurso são 3 dias, um recurso especial para o TSE. Então, assim, um direito de resposta 24 horas, 48 tudo horas, 72 horas. Uma ação assim, e você tem que entrar no momento hábil. Você não pode guardar um arsenal depois que perde uma campanha política e promover uma ação. A Justiça Eleitoral não admite a questão do arsenal, guardar aquelas armas no momento oportuno. Então, no momento que você sabe, você tem que entrar, agir, sob pena de precluir e prejudicar. Então, todas as provas no direito eleitoral têm que ser pré-constituídas, bem organizadas, rol de testemunha, tudo. Você não tem oportunidade, como no processo comum, de juntar posteriormente, o juiz mandar, faltou a procuração, faltou esse documento. Então, assim, você tem que fazer tudo no prazo de curto, sob pena de até pôr em risco a própria trabalho que vem feito pelo candidato. Então, certo, assim, oportunamente é bom que o próprio candidato escolha um advogado, especialista para assessorar na parte de direito eleitoral. Hoje a gente vê constantemente, como foi dito aqui, a gente vê infração de natureza eleitoral. Eu assessoro hoje mais de 30 candidatos na área de eleitoral, me liga constantemente, perguntando, pode isso, pode aquilo, isso aqui, mas não sei quem está fazendo. Então, assim, eu já cacei mandato de prefeito eleito, o cara ganhou com a maioria boa, certo, e assim, chegou, a gente entrou com 6 meses, só passou 6 meses no mandato, cassou, porque por infração de normas, por não conhecimento, por falta de assessoramento. Então, todo candidato deve ter o cuidado máximo com as suas propagandas, com o uso de algum bem de natureza pública, com a questão de arrecadação, prestação de conta, propaganda na internet, que hoje a propaganda na internet, hoje as pessoas, na seara política, hoje diminuiu a questão do corpo a corpo. Hoje a propaganda, a maioria das vezes, é feita pela internet, que é uma propaganda até de certa forma mais barata e atinge bem maior um número de pessoas, mas tudo tem um limite, né? A propaganda mediante mensagem instantânea, a propaganda de várias formas tem que ser feita, porque hoje a multa da propaganda na internet vai de 8 mil até
é até 20 mil. Então, assim, é muito salgado e, assim, se for, e pode caracterizar o abuso de poder econômico, o abuso de poder de autoridade política e o abuso, principalmente o abuso dos meios de comunicação. Então, assim, o candidato ele tem que ter cuidado em fazer. A única propaganda paga na internet é o impulsionamento, mas tem que obedecer determinadas regras, tem que constar que é uma propaganda eleitoral, constar o CNPJ de quem produziu aquela propaganda, assim. E aquela questão, tem que obedecer hoje também a Lei Geral de Proteção de Dados. Certo. Além da penalidade de natureza eleitoral, a pena de multa ou até uma cassação do registro, a cassação do diploma, tem as penalidades que é prevista na Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, que vai até 50 milhões, tá entendendo? Certo. Então, assim, você tem que obedecer, para você mandar uma propaganda, uma mensagem, tem que criar um mecanismo para a pessoa possa se descadastrar, que ter um operador, um controlador, principalmente um encarregado, que na Europa é uma lei de conhecimento mundial, que é uma lei que já pegou, a nossa lei de proteção de dados é baseada na lei, na GDPR, que é de natureza europeia, né? E assim, tem que obedecer. Hoje, para você ter aquelas informações, aqueles dados ali, você tem que ter todo o cuidado, tem que saber como tem que criar mecanismo. Você mandou uma mensagem, a pessoa não quer receber, se você mandar novamente, por cada mensagem mandada indevidamente, depois a pessoa ter manifestado que não quer receber propaganda daquele candidato, você vai pagar R$100 de multa. Isso já entra no âmbito da LGPD. LGPD que está regulamentado e citado na própria resolução que rege as eleições de 2022. Então está vinculado. Está vinculado. Tanto está incluído na modificação da lei 9.504 de 97, que é a lei das eleições, certo, como também está incluído nas resoluções que regulamenta as eleições vigentes de 2022. Então, se o eleitor está aqui com seu celular e começa a chegar a mensagem: vote no fulano, e eu não quero receber essa mensagem, deve existir algum dispositivo aqui para que eu me descadastre lá. Se não existir, aí o caboclo aqui está cometendo crime. Se não existir um meio de descadastramento, o eleitor diz assim: eu não quero mais receber, ele tem que dizer, você quer receber informações sobre determinado candidato ou você não quer mais receber. Ele tem onde ele possa clicar lá em cima, certo, e não receber mais. Se depois dele ter clicado isso e continuar a mandar mensagem para ela, a própria justiça eleitoral, né, o próprio eleitor, como outros candidatos que têm legitimidades, o eleitor ele leva a informação ao juiz, né, o juiz notifica, se não tiver, o juiz passa para o Ministério Público vai intentar uma representação, uma ação eleitoral. E o cidadão vai poder... Tem café aí, produtor? O negócio aqui tá quente. O eleitor que se sentir na obrigação de denunciar, porque é crime eleitoral, então ele tem que denunciar, né? Ô, companheiro, obrigado. Ele pode entrar lá no Pardal, não é isso? Perfeitamente. É pardal.com, é isso? Pardal? O próprio, você entra no site do TRE, do TFE, tanto você faz qualquer tipo de denúncia, uma propaganda irregular, e até na própria Justiça Eleitoral ele tem um WhatsApp lá, que certo, você faz a denúncia lá, você tira a foto, tal pessoa tá com uma propaganda acima das medidas, tem um outdoor ali, tá andando com carro de som sem estar fazendo caminhata, passeata e carreata, tá fazendo na propaganda dele algazarra, com som, soltando fogos, que é proibido hoje. A própria fogos não pode. Fogos não pode. Apito, algazarra, alguma coisa que tenha sons, não pode ser feito isso, né? Que na prática acontece muito isso, até porque nossa própria Justiça Eleitoral não tem um arsenal de funcionários suficiente para ver todas essas irregularidades. Mas certo, o próprio eleitor, como fiscal, como titular nato do mandato, ele pode fazer tudo isso para levar ao conhecimento da justiça, e a justiça mandar ceifar essa conduta, essa propaganda irregular ou ilícita, e possa punir da melhor forma
e dentro das normas vigentes da legislação eleitoral. Olha só, então você, além de votar, você ainda pode ser fiscal. Você que foi fiscal do Sarney, agora quer fiscalizar novamente, né? Lembra do fiscal do Sarney? Lembro, sim. Você pode fiscalizar os candidatos agora, através desse dispositivo chamado Pardal, que eu acho um nome interessantíssimo, porque fiscaliza a gente todo dia, o tal do Pardal, né? Bom, assim, a questão do fake news, né? Principalmente hoje fake news, o fake news, né? O fake news foi na eleições passadas, o que foi muito questionado a questão das fake news, o que ocorre muito com a evolução dos mecanismos da internet a cada dia. Mas o presidente falou que é uma coisa normal. Fake news é uma coisa normal. Não é fake news, não é uma coisa normal, porque a própria legislação diz, né, que quem divulga aqui, no caso aqui, não, a punição não é só para o próprio candidato, como para o partido, ou para o próprio eleitor que vem a querer beneficiar, né? Hoje a gente tem que saber que a internet não é campo sem dono, né? Hoje existem diversas legislações que tem a proteger uma eleição transparente, uma escolha democrática do eleitor. Muitas vezes a propaganda não é feita só a propaganda positiva, também existe a propaganda negativa que é feita pelo próprio adversário. Na campanha, até em campanhas passadas, muitos candidatos usavam a questão a propaganda feita por call center, né? Aquela questão da propaganda. Sim, é verdade. Olá, fulano, eu sou... Né? Ligava muitas vezes o pessoal ligava, né? No caso aí, ligava altas horas, né? Dizendo que era tal candidato. Ligava 2 horas da manhã para uma casa e a pessoa criava aversão a determinado candidato. Mas na verdade era o próprio adversário que estava fazendo isso. Então, hoje é proibido qualquer propaganda dessa forma que cria fake news, o Estado gera estado emocional, psicológico, ou passivo em qualquer pessoa. Isso aí é proibido, né? O fake news hoje é bastante fiscalizado. A própria Justiça Eleitoral tem uma parceria com todas as redes sociais, os provedores como o Google, como o TikTok, como o Quai, como o Instagram, vários outros aí, todos têm essa parceria que facilmente e rapidamente descobre tudo isso, aquela propaganda que é feita na internet. Certo. O próprio eleitor, é permitido ao eleitor a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão, que não pode ser confundida com a liberdade, como já dizia o ministro, o presidente do TSE, Alexandre Moraes, por liberdade de agressão ao próximo. Né? Hoje, assim, o próprio eleitor ele pode manifestar sua vontade de apoio a determinados candidatos, como também o próprio meio social pode, os meios de comunicação, ele pode manifestar uma crítica sobre determinados candidatos, como também pode ser um elogio a determinado candidato. Isso é típico da liberdade de expressão. E a liberdade dos meios de comunicação. Mas, assim, é vetado o anonimato, a agressão, o exagero, né? O tratamento privilegiado a determinados candidatos, né? Porque, assim, põe em risco o princípio de igualdade e de concorrência entre todos os candidatos. Então, assim, o eleitor, ele pode fazer a propaganda na própria rede social dele, ele pode manifestar, ele pode fazer a camisa dele como ele quiser, inclusive até permitido ele gastar até em favor do seu candidato, sem entrar em prestação de conta, até o valor de R$ 1.064,10 ele pode gastar. Sem prestar conta? Sem prestar conta. Ele, por conta própria, ele pode mandar fazer camisa, ele pode fazer bandeira da forma que ele quiser, ele pode... O eleitor pode tudo, porque até a questão é direito, ele é quem vai escolher, ele é quem vai ser administrado. Certo. Isso aí não pode, essa camiseta que ele vai mandar fazer, ser repassada para o candidato e o candidato doar ao eleitor. O que caracterizava, hoje é o grande mal das eleições, que é mais fácil hoje de pegar um candidato, chama-se a captação ilícita de sufrágio. Sim. Que é previsto no artigo 41A da Lei 9.504, de 97. Isso é captação ilícita de sufrágio, que caça registro, caça mandato, né? Só precisa o candidato
é oferecer, não precisa se consolidar. A oferta, mas praticamente o que é essa... Oferecer uma cesta básica, oferecer um emprego, oferecer um presente, oferecer alguma dádiva que possa influenciar na vontade somente um eleitor. Tá entendendo? Eu teve uma candidata... Se o cabra fizer uma brincadeira, não, vota em mim que você vai... É por isso que os candidatos têm que ter o maior cuidado nas conversas com o WhatsApp. Um eleitor liga, porque geralmente na prática é o próprio eleitor que liga para o candidato ou pede alguma coisa ao candidato. Na maioria, 70% é o próprio eleitor que procura o candidato para pedir alguma coisa. Olha só. E o candidato diz, vou dar um saco de cimento, vou dar uns tijolos, vou dar alguma coisa assim. Só precisa a promessa, não precisa cumprir, o exaurimento da ação. Então, assim, não precisa nada disso. Ou coagir alguém a votar, ou obrigar, nesse sentido aí. Só precisa caracterizar isso para caracterizar a captação em lista de sufrágio e pedir o próprio Ministério Público ou outros candidatos, né, quem tem legitimidade em entrar com as ações, pedir a cassação do registro, uma pena de multa e ainda por cima uma inegibilidade pelo prazo de 8 anos não pode ser candidato. Então, assim, é uma forma muito simples, é a forma mais de que vem sendo julgado. Recentemente, eu atuei numa ação de uma candidata que foi eleita para prefeita. Ela tinha dado o valor de R$100 a uma determinada eleitora, né? Chegou lá a eleitora, o outro partido foi lá, a eleitora disse, aí ela pegou, foi devolver o valor, só que ela foi com gravadores, né? Com tudo isso, devolveu, a mulher recebeu, disse, não, mas só para você votar em mim, disse dessa forma aí, tudo isso, eu sei que deu essa representação por captação em lista de sufrágio, a mulher faltou às audiências, não foi na Polícia Federal para fazer o exame, no caso, grafotécnico, para ver se a voz realmente é isso, e chegou ao TSE, aí essa ação foi julgada procedente, em primeira, segunda instância, chegou ao TSE, essa candidata perdeu o mandato que estava no prazo de 7 meses. Então, assim, é um grande cuidado para vocês, tem que ter todo para vocês candidatos, para vocês cabos eleitorais, que muitas vezes o cabo eleitoral, o coordenador de campanha, pratica a maioria das vezes, 70% das vezes, os atos não são praticados pelo próprio candidato. É o cabo. Pela pessoa que trabalha com ele, pelo coordenador de campanha, pelo correligionário, que assim, a própria jurisprudência já é claro, desde que comprove o convencimento, o conhecimento e que o candidato tem um conhecimento e que o ato foi praticado para beneficiá-lo, a sua campanha, é do mesmo jeito a cassação do registro, para o candidato caça o registro dele. Mesmo sem o conhecimento? Tem que ser provado o conhecimento. O prévio conhecimento, né? Ou seja, assim, o candidato tem que saber... tem que ser expresso, tem um conhecimento assim, determinado ato que ele sabe que está ali, que praticou, ele fez vista grossa, aí, tá entendendo? E o ato veio a beneficiá-lo, então gera para ele a cassação do registro ou da própria diplomação, e para o eleitor que fez isso, o coalicionário, e gera também a pena de multa e de inegibilidade pelo prazo de 8 anos. Então, assim, é muito, muito cuidado com tudo isso. Quem tiver seus comitês não pode distribuir nenhum abenete, chaveiro, camiseta, alguma coisa que possa proporcionar vantagem ao eleitor. Tá entendendo? Então, o cuidado maior é esse. E os agentes públicos que estão no poder, os candidatos, né? Ele não pode usar o servidor público que está trabalhando no gabinete com ele ou presta serviço, que geralmente ocorre, você vai ocorrer na prática, tem muito isso, né? Quem geralmente, principalmente com os candidatos que estão no poder, né? Quem geralmente está no poder, né? Usa seu gabinete, sua secretaria, ou quem né? Para fazer sua campanha, vai lá trabalhando, mas se for pego algum funcionário, algum servidor ali, embora temporário, embora não é obrigado a ser efetivo, temporário, trabalhando no horário que deveria estar trabalhando na Câmara, onde quer que seja, ou na Secretaria, tá entendendo? Isso aí chama-se conduta vedada, previsto no artigo 73 da Lei das Eleições, isso aí caça também a questão do registro e a diplomação. Então tem que ter todo cuidado
o agente público, né, ele não pode usar o servidor, não pode usar nenhuma máquina, nenhum computador, nada nesse sentido aí que venha a proporcionar vantagem e possa pôr em risco a igualdade dele com os demais candidatos que concorrem ao pleito. Perfeito. Ainda sobre fake news. Eu recebo aqui no meu celular uma notícia que eu sei que é uma inverdade. E isso está prejudicando algum candidato, né? Ah, candidato roubou, não sei o quê, e de repente eu sei que aquilo é uma inverdade. Eu posso também fazer uma denúncia lá no Pardal? Pode fazer justamente. Você vai se identificar, né? Porque hoje não admite a denúncia anônima, né? Tem que identificar, mas embora seja preservado os seus dados, né? suas informações, você coloca lá e assim. E a própria justiça eleitoral, né, em parceria, no caso aqui com o WhatsApp, ela tem uma parceria com o WhatsApp ela entra em contato com o WhatsApp tem como descobrir de onde veio, qual é o dia originário e fazer toda essa apuração. Ou seja, o eleitor, ele já tem uma ação aí mais bem definida, não apenas o voto. Ele pode ser também fiscal, ele também pode acompanhar se está correto ali a atuação do candidato, seja dele, seja do... Perfeitamente. O eleitor é o ator principal nas eleições, né? Ele vai fiscalizar, ele é fiscalizador, certo. Ele é a pessoa que vai escolher os bons candidatos, né? Ele tem que se ater às propostas, ao programa do candidato, como também fiscalizar os concorrentes, os maus candidatos e poder denunciar. Justamente é isso. Que ele tem o direito de trazer, ele tem o dever e o direito de levar as informações, essas informações são apuradas pela a Justiça Eleitoral. O setor competente, o setor de propaganda, né, que tem específico, tem um certo número que está ali para fiscalizar, e assim, eles vão constantemente e vai lá averiguar se realmente procede. Certo. Chegou lá, se a propaganda estiver irregular, por exemplo, a propaganda não está completa, tem uns dados lá, mas está faltando algumas informações, por exemplo, um determinado candidato, ele fez a propaganda, mas esqueceu de colocar o nome do vice, ele esqueceu de colocar o nome do partido ou o nome da federação. E tem que ter. E tem que ter tudo isso, né? O candidato, todo material de propaganda tem que ter o nome do candidato, certo. O número dele, certo. o nome do partido, se for um impresso, né? Tem que ter o nome de quem pagou, né? De quem foi que pagou, se for o candidato ele recebe o CNPJ, ele funciona como se fosse uma pessoa jurídica temporária, tem CNPJ, certo. né? E o CNPJ ou o CPF de quem produziu, né? E o número de tiragem, porque esse material que foi feito aí vai para prestação de conta, tem que bater com a prestação de conta. Então, por exemplo, eu estou vendo aqui, claro que eu não vou mostrar aqui para o pessoal, mas tem aqui no meu Instagram um panfleto, tá aqui no Instagram. Eu estou vendo aqui o nome do candidato, o número dele, mas eu não vejo o vice. Mas por que eu não vejo o vice? Porque ele não tem vice, né, o idiota? Esse aqui é deputado federal. Certo. Né? Põe aí põe um efeito sonoro aí. Tá, mas eu tô vendo aqui um CNPJ. Né? Então, ele aqui tá certo. Eu vou te mostrar. Pega aqui. Esse caboclo aí, muito conhecido por nós. Vê se tá conferindo, vê se falta alguma coisa. Lá embaixo o CNPJ, tá lá embaixo pequenininho. Tô vendo aqui. Né? Isso aqui é É uma rede social, é o Instagram. Certo, o Instagram dele, né? Não é uma... Mala direta, não. Como é que chama? Vou ver o nome no momento aqui. Tá aqui dentro, se essa propaganda é restrita ao próprio Instagram dele, né? Não trata-se de um impulsionamento. Não é. Não é impulsionamento. No então caso tá aí correto. Agora, se for um impulsionamento, tem que constar o nome. Propaganda eleitoral. Ah, tá então entendendo? se fosse impulsionado... Porque o impulsionamento é a única propaganda paga na internet que é admitida. Entendi. O próprio eleitor não pode fazer impulsionamento. Porque, de forma alguma, ele pode fazer.
O eleitor não pode Não impulsionar. pode fazer Eu impulsionamento. pego, por exemplo, eu abri outro aqui, que tá cheio aqui agora, né? Pronto, achei aqui um caboclo. Tá aqui um caboclo. Também bastante conhecido, né? Eu gosto desse cara aqui. Eu vou lá, eu vou impulsionar. Eu mesmo sou eleitor dele. Não O eleitor posso. não pode impulsionar. Certo. O impulsionamento se restringe à única propaganda paga pela internet, que é o impulsionamento. E tem que ser ligado a um provedor com localização no país, não pode ser exterior. Não se pode fazer nenhuma propaganda política em blog, em site, em Instagram de pessoa jurídica, né? Não pode ser feito de estrangeiro, nem de concessionária, nem permissionária de interesse público, né? A pessoa que usa autorização, né? É como não pode ser feito nenhuma propaganda dessa natureza. Se existir propaganda dessa natureza, essa propaganda é ilícita. Eu tô sentindo, seu Luiz, que a coisa deu uma apertada, né? A legislação eleitoral ela é muito atuante, tá entendendo? Muito rápida e eficaz a justiça eleitoral. Antigamente a justiça eleitoral era mais morosa. Hoje, assim, tudo tem que ser rápido. As decisões em 3 dias, tudo tem que ser rápido. Assim, até porque existe até punição para o próprio juiz, pelo próprio desembargador, se não cumprir os prazos, tá entendendo? Eles são punidos. Então, assim, tem que ser rápido, como na justiça comum, geralmente os prazos é mais por advogado, que tem que cumprir aqueles prazos. O promotor passa mais tempo, o juiz não tem tempo, vai ter uma sentença que ele deveria dar em 30 dias, ele passa quase um ano, né? A verdade, na prática, essa é a justiça. Já a justiça eleitoral ela é mais séria, tem que cumprir justamente por isso que existe. Nossa justiça eleitoral não é uma justiça nós não existimos uma justiça eleitoral constituída de fato, né? Nossa justiça eleitoral ela é transitória, é temporária, geralmente são 2 anos de mandato. Então, assim, as decisões, as leis modificam a cada ano ímpar, sempre quando tem uma eleição antes, sempre tem novas resoluções, tem novas alterações nas normas, principalmente na lei das eleições, que é a lei 9.504 de 2017. Temos também na lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95 também. São as leis que sofreram mais alterações, são essas daí. E assim, hoje tivemos a volta da propaganda política, né? Política que tinha sido cortada, voltou esse ano, através da lei 14.202 de 2022, né? Teve a propaganda política, que foi até o primeiro semestre, né? do ano vindouro. Certo. Temos a nova criação, que é a federação, que foi introduzida pela lei 14.208 de 2021. Pois é, antes era coligação. Era coligação. A coligação permanece, a coligação, né, para majoritária. A coligação para proporcional foi cortada desde 2017. Quando a gente fala majoritário... os cargos para presidente, governador e prefeito, né? E senador, que é majoritário. E proporcional é para deputado distrital, deputado estadual, deputado federal. Daqui a pouco a gente chega nesse assunto de novo. Mas ainda sobre a coligação e a federação. A coligação ainda existe para os cargos majoritários. E o que é o diabo da federação? A federação foi introduzida na nossa legislação eleitoral, né? Já existia anteriormente, mas assim foi derrubada, né, pelo próprio Supremo, que não questionou, até assim, pela questão de dizer que feria a certa autonomia dos partidos, da criação dos partidos. Hoje nós temos 32 partidos no Brasil, né? E assim, a federação foi criada, né, por a lei que foi já citada, 14.208 de 2021. Né? Geralmente a federação tem o objetivo de unir alguns partidos, né? Esses partidos atuam junto ao Congresso como se fosse um partido só, né? Geralmente são os partidos de mesma ideologia, que buscam a mesma ideologia política, né? Que, assim, de forma que não possa acontecer uma separação prematura, né? Até porque
a federação, ela se cria no próprio cartório de registro de pessoas jurídicas, né? Certo. Ela cria-se um estatuto com regras, normas que Ela é uma pessoa jurídica separada? Ela cria-se um estatuto como se um partido também. O partido é uma pessoa jurídica, né? E aí... De direito privado, né? E como do mesmo jeito a federação, Isso. ela cria lá, os partidos se unem, cria um estatuto, Certo. cria normas, cria direitos, cria deveres. Uhum. E no momento que ele cria esse estatuto, ele é levado ao TSE, para o TSE registrar, né, e homologar aquela federação. Perfeito. Né? E no momento que ele homologa, os partidos estão interligados. Então, assim, eles estão conjunto, né, do prazo de 4 anos. Se por acaso desagregar, tem a penalidade que aquela federação está proibida de aqueles partidos que saiu daquela federação. A federação tem que ter no mínimo 2 partidos. Certo. Né? Se aquele partido saiu dali, ele tem a punição que é prevista na própria lei, além de outras punições que é prevista, né, no caso, no próprio estatuto criado pela essa federação, pela união desses partidos Perfeito. ideológicos. Né? E no caso aí, eles têm a punição de, durante 8 anos, esse partido que saiu daquela federação, eles não podem nem federar mais com os próprios 8 anos, 2 eleições, certo. Posteriormente, né? Eles não podem federar, como também não pode coligar. Na prática é 12, né? Não. Na prática é 10. Porque... Não, ele fica de fora de 2 eleições. Ele fica proibido. Aquelas eleições, resta aquele mandato e mais 8 anos. Tá. É isso que tem que dizer. Ou seja, se for no início do mandato, termina mais 8. A coligação, né? A coligação, ela permanece a coligação, o partido pode estar federado e pode estar também coligado. A coligação não existe, a coligação deixou de existir desde o fim das coligações, né, no tocante à candidatura proporcional, deputado federal, deputado distrital. Certo. Não existe federação, hoje a coligação só existe para majoritária. Presidente, governador e Senado. Prefeito, né? É o que existe, é isso aí. E o Senado. E o Senado, que é majoritário, considerado também majoritário. Certo. Uau, é muita regra? É muita coisa, né? Mas nossa legislação assim, eleitoral é muito interessante, a justiça é uma justiça séria que você vê acontecer, você vê resultados, vê muitos candidatos assim que não acreditavam que isso ia acontecer assim, e acaba sendo punido. E geralmente as pessoas que cometem mais infração, que recebem penalidade, né? São essas pessoas que geralmente estão no poder, que usa do abuso do poder econômico, que abuso do poder político, certo. do poder de autoridade, né? E o abuso principalmente dos meios de comunicação, né? Perfeito. Os meios de comunicação, que isso aí tem as ações que são sérias, a ação de investigação judicial, que chama AIGE, né? E tem vários outros questões aí que leva ao candidato, ao próprio mandatário, ter todo o cuidado, porque assim, são fatais. Os prazos são fatais e as punições também são contundentes. Então, se tem uma justiça, agora eu vou fazer uma injustiça, eu vou fazer uma injustiça com a justiça. Mas se tem uma justiça que funciona no país, é a justiça eleitoral. Eu acredito muito na justiça eleitoral. O único braço da justiça eleitoral que não funciona, então, é a urna eletrônica. Não, eu já tenho o conceito, né? Eu acho assim, não existe nem nada comprovadamente que vá contrário à lisura e à credibilidade nosso processo eleitoral eletrônico, as urnas eletrônicas, lisonjeado, parabenizado em nível mundial, né? E assim, toda a aparelhagem, toda a organização, assim, é no sentido que nós temos uma justiça uma justiça eleitoral, um resultado que deve ser respeitado. As urnas eletrônicas, não existe nenhum, assim, muitas coisas são fake no tocante à justiça eleitoral, não existe nada comprovado. Sobre urna eletrônica, então, pode confiar? Pode confiar. Não tem isso aí que alguém diz aí que... Isso aí é mito. Balela, tá entendendo? É assim, de coisas de pessoas que que já se usaram do próprio que já foram eleitos pelo próprio poder
poder das urnas, né? E assim, não tem para quê? Sempre não chega, toda a apuração já foi feita, existe todo um teste, existe todo um trabalho que é muito respeitado de natureza mundial, não se restringe ao Brasil. Então, assim, os fatos que são fatos sem comprovação técnica, sem comprovação científica, então assim, não deve ser desprezado. Ou seja, é fake news. Fake news. Olha só. Então podemos confiar na urna. Podemos Eu só quero bater nessa tecla de novo, porque a gente pode confiar na urna. Pode confiar. Ok, maravilha. O senhor trouxe aqui, seu Luiz, meu amigo, palestra sobre propaganda eleitoral. É uma palestra que você aplica aos candidatos? Isso. Vocês não têm noção do tanto de coisa que tem aqui. É muita coisa. Isso é um resumo da minha palestra, só porque geralmente é 1h30, 2 horas, e os próprios candidatos ficam, não deixam eu ir, eles ficam tudo cheio de perguntas, de dúvidas. Eu recebo constantemente 20, 30 ligações do pessoal, pode isso, pode aquilo, o que é que eu posso fazer com isso? E tem muitas coisas que até fogem ao conhecimento, porque é os casos práticos que a gente vai vivendo, e a gente tem que correr atrás, mas são casos que dão atrás uma aprendizagem, um conhecimento, assim, que são interessantes. Sem falar nomes, porque a gente não pode falar nomes, mas conte aí pra gente algum desses casos interessantes. Então, o pessoal pergunta, camisa, como eu posso fazer camisa? De qual tipo, como é que pode a camisa? Eu vou lá e falo, a camisa só é para organizar a equipe, para uniformizar a equipe. O objeto da camisa só pode constar só a cor que você vai usar, o nome do partido, o nome do candidato. Não posso distribuir camisa. Não pode colocar número. Se eu posso fazer um outdoor, eu posso envelopar meu carro. Tá dizendo, não pode, a propaganda é irregular. E assim, eu posso fazer um comício, ou fazer uma live, botar uma pessoa para cantar alguma coisa, ou um palhaço para divertir, alguma coisa. Não pode ser, porque transforma-se em showmício. Não pode showmício, já tem muito tempo, não, né? pode, até porque não é obrigado a ser uma banda musical. Pode ser qualquer animador, desde que seja um artista, pode ser um palhaço, um contador de piada, um contador de história. Isso caracteriza. Hoje nós temos, além do comício, né? O comício que é permitido de 8 horas da manhã até meia-noite, né? O comício a única exceção da regra é o comício, e o comício de encerramento, que vai até 2 horas da manhã. Né? A propaganda eleitoral é permitida até as vésperas das eleições, até 10 horas do dia 1º, a propaganda eleitoral. 10 horas da noite. Da noite, né? 22. A propaganda geralmente começa 8 da manhã até 10 horas, em via de regra, com exceção de comício, né? E exceção também para distribuir, para bandeirada, que começa às 6 horas da manhã, e distribuir material numa mesinha. Pode ser 6 horas da manhã, e assim, até na véspera da eleição, pode caminhada, passeata e carreata, distribuição de material de propaganda até 10 horas. Panfleto. Depois de 10 horas da manhã, encerrou. No dia da eleição, só é permitida a manifestação individual e silenciosa do eleitor. Qualquer aglomeração, qualquer aliciamento ao eleitor caracteriza crime de boca de urna. Não precisa ser lá no local da votação. Não precisa ser. Se tiver a 3 quilômetros... Em qualquer lugar na localidade, na região administrativa, na cidade. Não pode. Não pode. Caracterizar aglomeração, né? Não é permitido. E assim... E a propaganda, muitos perguntam também, a propaganda na internet, até que horas eu posso colocar alguma coisa na internet? Essa semana até um blogueiro famoso aí ligou para mim, aí a gente passou um bom tempo discutindo sobre isso. A gente chegou ao consenso que a propaganda na internet pode até meia-noite, que é permitida até a véspera da eleição. Então a propaganda na internet pode até meia-noite. No outro dia seguinte você não pode alterar nada no seu blog, na sua rede social, no seu site, onde for. Não pode alterar aquela propaganda. Então o caboclo tá lá, o candidato tá indo votar. Ele tá indo votar. O fulano de tal tá indo pra urna votar. Aí ele pega aqui o celular dele e faz uma live. Pessoal, estou indo votar agora, ó, estou aqui no caminho,
tô chegando. Isso aí é a rede social pessoal dele. Mas aí, justamente, isso aí não é uma manifestação individual e silenciosa, que é o que é permitido por lei. Até ele está levando, assim, ao conhecimento das redes sociais de outras pessoas, né? Isso. Então, ele está infringindo, então ele está cometendo um crime eleitoral, né? Ele está cometendo um crime eleitoral. O que é muito costumeiro, e o pessoal fazia, aquele derramamento de santinho, que chamava anteriormente, até dizia assim, o salgar as urnas, né? Chegar na proximidade, hoje esse derramamento. E antigamente, embora fosse uma conduta atípica, mas era considerada, não tinha punição. Hoje, a própria legislação eleitoral inseriu isso como crime eleitoral, né? Ou seja, se eu chegar no local da votação e tiver aquele monte de santinho espalhado no chão, café, que esfriou seu café, né? Ô, produção, que vergonha que eu tô passando. Tá tranquila, tá bom, tá doendo café. Ó, se eu chego no local da votação e olho lá no chão, esparramado de santinho, e eu, eleitor e fiscal, posso fazer uma denúncia ali naquele momento. Pode fazer a denúncia, né? Tirar foto. Vai ser, aquela pessoa pode ser punida, né? E até presa em flagrante, né? Porque isso é proibido. Ainda, além de caracterizar um crime eleitoral, chama-se também caracterizar um crime ambiental, né? Que isso também é punido até antes do dia da eleição, né? Hoje, assim, você jogar aquele material de propaganda deve ser distribuído. Eles jogavam assim no carro. Não jogar para cima e para lá para as pessoas sujando a cidade, né? Embora a própria legislação qualquer tipo de propaganda, as propagandas legais são permitidas, independente de autorização municipal ou estadual, de qualquer natureza, mas assim, tem que estar em obediência às normas da legislação eleitoral e natureza ambiental. Certo. Moço, então quer dizer que o negócio vai... Eu tô achando que, por desconhecimento, claro, vai ter muita ação aberta aí depois das eleições, porque isso aqui, você viu aqui na minha, né? Só jogar para cima aqui já parece... Recentemente até foi questionado a questão do celular na hora da votação, né? Sim, usar. A própria legislação já proibia o uso de celular, ela tem um ponto antiquado. Separa celular, máquina fotográfica, hoje a gente no celular tem tudo isso. E filmadora. A legislação eleitoral diz aparelho celular, filmadora e máquina fotográfica, né? Hoje nós temos no celular, tudo isso se reúne no próprio celular. Perfeitamente. Então foi questionado, né? Porque é propriedade... particular, meu tudinho, mas foi questionado recentemente, há uns 8 dias, junto ao TSE, ficou abertamente discutido e decidido que o uso de celular na hora de votar, para fotografar qualquer coisa, não é permitido, é proibido, veemente proibido. É como também a propaganda em bens, aí você chega... Muitas vezes você vê uma propaganda num restaurante, num barzinho de um candidato, numa banca de revista, num shopping center, onde quer que seja, está lá entregando, alguém está entregando, ou até lá está pregado. É proibido nesses locais. Você vê um candidato, você está num restaurante, num barzinho, e vê um candidato entregar, pode denunciar que isso é irregular. É mesmo? Propaganda em bem de uso comum. É proibido. Eu tô ali tomando uma cerveja ali no boteco. Aí o candidato chega... entregando panfleto, aqui ó, vota em mim, vota em mim. Isso não pode? É proibido. Por quê? Eu vou justificar. Porque é propaganda realizado em bem de uso comum. Que é o boteco. É um bem boteco. No boteco pode andar pessoa de vários partidos, de várias bandeiras partidárias, então é proibido. Aí você pergunta, no táxi é proibido? É proibido. Minha leitura é que é a mesma coisa. O táxi é um permissionário, né? Permissionário. Perfeito. O permissionário, o concessionário. Aí pergunta recente também que foi feita uma consulta junto ao TSE. E Uber? Uber não tem uma visão externa que ele é um carro ali que está sendo usado. Ele a forma de pagamento é totalmente diferente. Mas foi decidido pelo próprio TSE que em Uber propaganda é proibido, porque o uso pelo fato de um Uber ser o bem de uso comum. Qualquer pessoa de qualquer bandeira partidária, qualquer ideologia política
pode usar o Uber. Então, o Uber é proibido fazer propaganda no Uber. Uma banca de revista, ele tem o quê? Uma autorização ou é uma permissão para usar. Então, banca de revista não pode. Shopping center, tá entendendo? E isso aí não pode ser feito propaganda, sob pena de multa, né? O próprio proprietário e para o próprio candidato, se tiver algo que for comprovado, seu prévio conhecimento e que foi beneficiário por aquela propaganda. Rapaz, não é possível que a coisa seja tão rígida nesses níveis todos e só a urna eleitoral, a urna eletrônica que seja, né, a coisa negativa aqui do... Eu tô batendo nessa tecla de novo, viu? A urna eletrônica é confiável. É confiável, piamente confiável. E assim, tem todo um arsenal, todo um trabalho feito ali, todo o teste, tudo isso aí não tem nem em conteste a credibilidade da urna eletrônica. Pronto, tá escrito. Olha só, templo e culto e cerimônia religiosa. Templo, culto e cerimônia religiosa. Eu estou lá na minha igreja, aí de repente o padre puxa um assunto lá de política. Pode? Olha, hoje a própria justiça eleitoral tá caracterizando, né, os grandes doutrinadores como o abuso, né, o abuso religioso, né? O que acontece hoje, a gente vê uma grande briga nessa campanha, principalmente majoritária, entre evangélicos, católicos, igrejas divididas entre um e outro, assim. Então, assim, é proibido o padre, o pastor fazer qualquer propaganda em culto, em igrejas de qualquer natureza. É permitido, não é permitido a entrega de qualquer santinho ou qualquer pronunciamento. Aí você pergunta, mas pronunciamento, inclusive? Qualquer pronunciamento. Você vai dizer, mas onde é que está a liberdade de expressão do padre? Não é. Porque assim, o interesse público sobrepõe ao interesse privado. Ali é uma opinião privada. Ele pode ir na rede social dele, fazer qualquer propaganda em prol de determinado candidato, mas ali ele tá num local de acesso ao público, onde tem várias pessoas que votam em diversos candidatos e pessoas que têm aversão a todos os candidatos, então não pode ser manifestado. Hoje a gente vê que hoje o grande poder que tem a igreja católica sobre seus seguidores, seus adeptos, a igreja evangélica, né? A gente vê um número cada vez mais crescente de pastores na política, de padres, de religiosos concorrendo à atenção. Assim, o objetivo é esse, ceifar esse abuso de poder, de autoridade manifestado pelo meio religioso. Mas a gente não vê isso. O que a gente mais vê atualmente é agora, com a inserção das igrejas evangélicas, né, na política, pastor falando de política no culto. Isso está errado. Isso está errado. Então, se um fiel... Se for gravado, levar ao conhecimento do Poder Judiciário, né? Porque a justiça, ela é inerte, ela é parada. Ela tem que levar ao conhecimento. Não tem como fiscalizar reativa, né? 100%. Não tem. Perfeito. A pessoa fala, porque tal pessoa está fazendo isso aqui de errado e não houve uma punição, eu vou fazer também. Então, assim, mas pode a bomba estourar e na mão errada. Perfeito. Tá entendendo? Em cima disso. A justiça, ela tem que... Claro, que é uma ação, é um ato que está fazendo de natureza pública, não precisa de representação, tem que levar ao conhecimento do Ministério Público. O eleitor, ele não tem legitimidade para entrar com ação judicial. Ele vai dizer, lá, vou processar. Não, ele tem que levar ao conhecimento ou do juiz ou do Ministério Público. Pela denúncia do Pardal. Pela denúncia do Pardal, até a denúncia presencial também pode ir lá. Né, pode chamar a polícia? Ou pode fazer um papel. Pode chamar a 190? polícia. Pode chamar a polícia e mostrar lá e mandar a polícia dar o flagrante. A polícia dá o flagrante e ela vai encaminhar para o Ministério Público ou para o juiz para tomar as medidas necessárias. Muitas vezes, de imediato, o juiz já manda, antes mesmo de entrar com ações judiciais, já manda ceifar aquela conduta, aquele comportamento ilícito e depois encaminha as informações para o Ministério Público, quando o Ministério Público vai intentar uma ação onde é garantido o contraditório e ampla defesa e, no caso de condenação, ele vai ficar sujeito a uma pena de multa, né, ou uma inexigibilidade, uma cassação do registro. Meu amigo padre, meu amigo pastor, presta atenção, não faz isso não. Sabe por quê? Porque não pode, não é? Não pode, você vai perder sua
Sujeito a pena de multa, né? E ainda vai pode ganhar gerar uma uma multa. inegibilidade. Não pode sair candidato a nada, ter os direitos políticos cassados, assim, gera muito problema nesse sentido aí. Então, assim, a propaganda em igreja, em templos religiosos é totalmente proibido, porque por ser um local de acesso ao público e caracterizar um abuso de poder de autoridade, né, religiosa. Vamos lá, né? Vamos prestar atenção, pastor, padre ou qualquer outro líder religioso. Mas eles saem candidatos, né? Tem alguns que saem candidatos. E aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, pelo que eu entendi. Perfeitamente. Na hora do culto... Nada impede que ele exerça, né, a sua legitimidade passiva de ser votado, né? Perfeito. Desde que preencha as condições de elegibilidade e não esteja presente nenhuma condição de inegibilidade, né? Então ele pode concorrer, mas tem determinados cargos que tem que ser afastado, né, para não ter influência do cargo que exerce, não ter que possa alterar a legitimidade e a normalidade das eleições. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui de uma colega que mandou. A gente fez uma live, né, no início da nossa conversa. E ela mandou aqui, ó, o que mudou nos arranjos dos partidos? Eu acho que diz respeito ao que a gente já conversou, que é sobre a coligação e a federação. A federação. Né? Então, colega, já está respondido aqui, eu não vou falar seu nome não, mas se você chegou até aqui, você já passou por essa resposta. E aí eu tenho também uma pergunta aqui agora, uma consultoria. Nós somos um podcast, nós não recebemos recurso de nenhuma origem. Nós não defendemos partido, não defendemos espectro político. A gente está aqui prestando um serviço dentro do nosso podcast, que é a Engrenagem. E nós estamos trazendo os candidatos. Nós fizemos o convite via e-mail para os partidos que têm cadastro, que têm registro de candidatura no Distrito Federal. Fizemos para todos. Alguns responderam, outros não. E nós estamos conversando com esses candidatos aqui, como essa conversa que nós estamos tendo agora. Ele apresenta as propostas, aí há o contraditório, a gente conversa. No final eu peço para ele fazer uma mensagem para o eleitor aqui nessa câmera. Isso pode? Olha, a propaganda, excelente pergunta. A propaganda eleitoral, né, ela tem que ser de forma gratuita, né, por intermédio de rádio e TV, em via de regra, isso é a propaganda, mas assim, o próprio que vem ocorrendo, até a própria televisão teve antes de ontem, foi o debate na Band, né, e tem a entrevista que houve também com os candidatos na Rede Globo. A entrevista é permitida, desde que não transforme em propaganda eleitoral e até o apresentador ou a própria rádio ou o meio de qualquer outro meio de comunicação dê um tratamento privilegiado a determinados candidatos. Então tem que permitir a igualdade entre os candidatos, assim, não aquela coisa, chamar só um determinado candidato, dar um tratamento prioritário a ele, o que a lei proíbe é isso, que tenta infringir o princípio de igualdade e direito de concorrência. Todos têm igualdade de expor suas ideias, de expor suas condições de trabalho, demonstrar que ele está mais apto do que determinados candidatos, né? E o próprio e até aquela questão é o próprio levar o conhecimento do eleitor e facilitar a escolha dele em optar pelo melhor candidato que melhor representa, e quem ganha não só é somente o eleitor, como ganha o país, escolher os melhores candidatos e aqueles que representam os interesses da população. E isso é um serviço social que os meios de comunicação, né, prestam à própria sociedade. Certo. Ou seja, estamos dentro da lei. Perfeitamente.
Ótimo. Desde que não tenha nenhum excesso, nenhum abuso, né, sobre determinados candidatos. O tratamento seja diferenciado, igual, né, isonômico. Perfeito. É permitido. Bem, estando dentro da lei, então, a gente continua. Seu Luiz, que coisa boa, que conversa bacana. Eu estou muito feliz. Quanto tempo já passou, produção? Já passou 2 horas já. Não, 2 horas, não é possível. Olha só, eu queria agradecer demais a sua presença. Ficou algum assunto que a gente... Acho que a gente cobriu todos os assuntos possíveis. Quer dizer, possíveis não, porque eu tô vendo que é coisa pra caramba. Mas o recado é esse. O recado é que o eleitor tem poder, o eleitor pode participar ativamente, pode fiscalizar, não é isso? Eu acho que esse é o recado que fica. E, principalmente, o sistema eleitoral brasileiro é um sistema confiável, desde o início até o fim. Não é isso? Perfeitamente. E o papel do eleitor é de suma importância para o sucesso das eleições. Ele tem o direito de fiscalizar desde a propaganda, com os atos dos candidatos, né? E assim, tanto dos candidatos que ele vai escolher, como daqueles candidatos que ele tem adversidade, né? Tem que fiscalizar que eles estão fazendo uma propaganda irregular, estão praticando atos, estão comprando, maculando a lisura das eleições com abuso. Tem uns que têm dinheiro mais do que outros, o abuso de poder econômico, sim, com abuso de autoridade, o abuso dos meios de comunicação, né? Porque geralmente, antigamente, era eleito quem tinha mais dinheiro, quem era branco e quem tinha mais poder. Então, assim, essa eram as medidas das escolhas das eleições. Hoje não, a gente procura votar naqueles que tenham mais capacidade, que tenham mais competência. Então, o eleitor, ele é um fiscal da lei, ele é um fiscal, um auxiliar do Poder Judiciário, de forma que possa denunciar, ele tem um poder de chegar a denunciar, não, de levar informação irregular, a própria Justiça vai punir, ele pode fazer diretamente pelo site, como já frisado aqui, o site do TSE, tem o WhatsApp também, tá entendendo? Porque ele tem conhecimento de fake news, pode ir pessoalmente na Justiça Eleitoral, pode ir a uma delegacia, fazer a denúncia lá, então, pode fazer por escrito, ele tem que somente se identificar, mas a Justiça Eleitoral preserva a identidade do próprio eleitor, né? Só é porque o objetivo da pessoa se identificar para saber que a própria Constituição Federal veta o anonimato. Certo. Então, assim, a pessoa tem que chegar ao conhecimento disso. Então, muita propaganda está sendo feita 70% de forma irregular, que muitos candidatos, eu digo, dirigido principalmente aos candidatos que tenham cuidado em fazer uma candidatura obedecendo os ditames da legislação eleitoral, sob pena de ganhar até ser eleito e depois perder o mandato por qualquer infração, porque a Justiça Eleitoral ela é séria e ela é fiscalizadora. Muitas vezes você pratica um ato hoje, mas vem só aparecer daqui a 6, 7 meses. Tem gente que praticou em janeiro, agora está chegando as questões para se resolver, as multas por propaganda extemporânea, tá entendendo? Coisas irregular, por fake news, tá entendendo? Então, a punição é essa. Tanto vai para o próprio candidato, e o candidato não precisa o ato ter sido praticado exclusivamente por ele, basta que tenha sido praticado por um eleitor que venha com o objetivo de beneficiá-lo e comprovar seu prévio conhecimento, que a punição para ele é a mesma. A cassação do registro, né? Um candidato com a impugnação do registro de candidatura, ele já perde ponto, porque o próprio eleitor não quer perder seu voto, ele só quer votar em candidato realmente que tenha condições de se eleger e que tenha condições. Até o próprio partido, assim, recentemente, uma candidata, ela teve a impugnação do registro da candidatura dela. Ela é deputada, ela candidata à reeleição, foi que eu entrei com um pedido lá. Por sorte, ela tem essa nova lei de improbidade administrativa, né? Que muitos candidatos, muitos políticos estavam esperando que o Supremo Tribunal Federal retroagisse com essa lei para beneficiar. Isso é muito beneficiado. Essa candidata, eu fiz toda a defesa dela, perdendo até um pouco de credibilidade. Quando eu fui verificar, a punição dela foi
foram 8 dias, né, depois que essa nova lei de probidade administrativa entrou em vigor. Então, vai ser aplicada a ela. Ela, graças a Deus, se safou dessa punição. Mas, assim, tem tudo isso aí, tem muita coisa que tem aí para se acontecer. Então, a justiça é séria, tem que ter cuidado, os prazos são curtos e, assim, e tem que ter todo o cuidado. Meu produtor, você veio encerrar o nosso programa, é isso? Não, mas a gente tem que encerrar porque já deu 2 horas de papo aqui. Tá muito bom. Pessoal, eu conversei aqui com o doutor Luiz Antônio. Ele é especialista em direito eleitoral e proteção de dados. Proteção de dados. LGPD, não é isso? Isso. Seu Luiz, foi muito bom. Foi bom demais. Eu gostei muito. Eu acho que foi muito proveitoso. A gente vai abrir muito a cabeça aí de quem estava precisando de alguma orientação. Meu agradecimento pelo convite, né? Assim, para mim foi muito gratificante contribuir com a população, né? Com o conhecimento. E fica aqui o próprio Marcos aqui à disposição. Se tiver alguma pergunta, ele me passa por e-mail. Perfeito. Será um prazer de tirar qualquer dúvida, né? Porque no momento que você tira uma dúvida, você está aprendendo, né? Você sempre está... E o direito é mutante e imutável. É assim, a própria justiça eleitoral, o entendimento de 2 anos atrás, hoje é um entendimento totalmente diferente. Então, assim, porque nossa justiça eleitoral, cada dia tem um novo desembargador, cada dia tem um novo ministro. Então, assim, não é o mesmo entendimento. A justiça eleitoral que está sempre mudando seus membros. Não é diferente de um juiz de uma determinada vara, de um determinado tribunal. Então, assim, é uma coisa que você está aprendendo a cada dia. Então, para mim, foi uma satisfação. E espero que seja convidado novamente para retornar, né, daqui para o fim das eleições, para a gente fazer um bom bate-papo, tirar todas as dúvidas e auxiliar no que for necessário. Pronto. Para mim é um imenso prazer, muito obrigado a todos e obrigado aqui o pessoal que me recebeu aqui com grande festa e só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Então já fica aqui combinado o retorno pra gente falar o que aconteceu nas eleições passadas, né? Então na frente a gente vai voltar. Estou à disposição. Para quem ficou até agora, muito obrigado. A gente tá, como eu falei, a gente tá nesse novo formato, eleições, aqui no podcast, e a gente espera que você acompanhe os candidatos que a gente vai trazendo, para que, além de tudo isso que nós aprendemos hoje, você possa verificar as propostas, verificar o histórico, verificar as ideias desses candidatos, desse pessoal que está pedindo aí o nosso apoio nessas eleições. Muito obrigado e até a próxima.